let you go, let you go, let you go, let you go. Olá pessoal, boa noite. Voltamos com o tema de manutenção preventiva e hoje o assunto é fachada residencial. Acompanhe o nosso conteúdo através das nossas redes sociais, o YouTube EZR Empreendimento, ao qual estamos transmitindo para vocês. Tem no Instagram da EZR Construtora, o meu Instagram profissional Ende Civil Maria Renata. E claro, não poderia faltar o roteiro. E hoje o nosso roteiro vai falar sobre fachada residencial, patologias em fachada, manutenção preventiva. E não poderia faltar a dica de ouro, a dica da engenheira Maria. Então fica comigo para saber qual vai ser a dica de hoje. E se eu perguntasse para você, como está a sua fachada residencial, o que você me diria? Que ela está linda, plena e bela? Ou que ela precisa de manutenção e reparos? Pense nessa pergunta, como está a sua fachada? E a norma NBR 15.575, ela vai nos trazer o que é fachada, que também é denominada como uma vedação vertical externa, que pode ser estendida com subsistemas de 3 componentes, que é o vedo, as esquadrias e o revestimento. Eles protegem a sua fachada contra agentes agressivos e externos. E claro que não poderia faltar aqui essa fachada maravilhosa do empreendimento da EZR Construtora EZ Plumber. Então, se você quer conhecer esse empreendimento, visita lá nosso plantão de vendas na rua Doutor Júlio de Mesquita Filhos, Aviação, em Praia Grande. Visita os corretores de plantão e você vai conhecer mais um desse empreendimento da EZR que traz qualidade para você. Sim, e o que são patologias? Quais são elas? Existem 2 tipos de patologias em fachadas: as patologias adquiridas e acidentais. Adquiridas que ocorrem durante a vida útil dos acabamentos da fachada. Olha que interessante, vida útil. Se você quer saber o que é vida útil, vai lá e assiste meu último vídeo do canal e aprende lá sobre vida útil do prédio residencial, para saber como anda a vida útil da sua fachada. E aqui está um belo exemplo, que é a fachada, a qual está exposta a agentes externos. Quais são esses agentes externos? Sol, calor, chuva, vento, ruído, umidade. Então a sua fachada, ela está exposta a todos esses fatores, agentes agressivos. Por isso que você precisa fazer a manutenção da sua fachada, pois sem a manutenção, esses agentes eles vão agredir a sua fachada, deteriorizando o seu patrimônio. Então, por favor, cuide do seu empreendimento, do seu prédio, do seu patrimônio. E quais são os agentes acidentais? Que são ocorridos por algum fenômeno, resultado de solicitação incomum, como ventos fortes, chuvas intensas anormais. Então isso aí é inevitável. Outro tipo de patologia é em fachada. Por que eu trago uma tabela de classificação de fissuras? Porque a sua fachada ela também está exposta a movimentações térmicas, atuação de sobrecargas, deformabilidade excessiva das estruturas, recalques diferenciais,
retração, alterações químicas de materiais. Então a sua fachada também ela está exposta a todos esses fatores. Então, esses fatores vão causar nessa sua fachada fissuras, que são patologias. Isso ocorre. Fissura, gente, é normal, o prédio está em movimentação, tem esses fatores, essas ações, né? O que não pode, né, é anomalias, né, prejudicar a sua estrutura, tá? Então, vamos dar um exemplo. Maria abriu uma fenda na minha fachada. Aí vai o engenheiro inspecionar Maria, o João vai lá inspecionar, chega lá, o que era denominado fenda é menor que uma fissura, é uma micro fissura, tem menos que 5 milímetros. Então, para cada grau de fissura, de patologia, existe um tratamento específico. Por isso, eu indico para vocês chamarem um especialista da área, tá? Chame um especialista para verificar, fazer inspeção, e aí ele sim vai falar qual é a solução, qual cuidado que você deve tomar, né? Qual a ação corretiva lá. Mas lembrando que fazer manutenção vai prevenir também a fissuração da sua fachada. Outra patologia por falta de manutenção também, viu? Destacamento, que também é conhecido como descolamento da placa. O que acontece? A perda da aderência da cerâmica, né, no substrato colante da argamassa. E também tensões. Então, você deve ter passado já em vários prédios e visto aí as suas fachadas com revestimentos destacado, com infiltração. Isso ocorre também, tá, por falta da revisão do rejunte. Sim, o rejunte ele serve para vedar e garantir a vida útil da sua fachada. Então, verifique o manual, verifique a norma. O que eu devo fazer para cuidar da minha fachada? Qual manutenção? Quanto tempo eu devo fazer? A norma traz tudo isso para você cuidar da sua fachada. Então, revise ela para que a sua fachada não chegue a esse ponto. Cuide do seu patrimônio. Como falei, né, a degradação do rejunte. O que é isso? É caracterizado pelo comprometimento do material devido ao envelhecimento natural. O que é isso? É caracterizado pelo comprometimento do material devido ao envelhecimento natural. Olha isso, envelhecimento natural. Então você já está sabendo que é preciso fazer a manutenção do rejunte porque ele envelhece, porque o sol, a chuva, ele realmente tira aí a proteção, né, que é o rejunte da sua fachada. Então você deve fazer o rejunte para que não infiltre nada dentro da sua fachada, a qual a mesma protege o seu patrimônio interno contra esses agentes agressivos. Então, se você cuidar da sua fachada externa, você também está cuidando do seu patrimônio interno adquirido, seja o seu apartamento. E claro que não poderia faltar a minha dica de ouro, a dica da engenheira Maria. E a minha dica de hoje eu trago para vocês a BNT NBR 5674. E por que eu trago ela? Porque ela traz a tabela falando sobre em quanto tempo eu devo lavar a minha fachada. Vamos dar uma olhada? A cada periodicidade, a cada 3 anos, sistema ou elemento, fachada, atividade. O que eu devo fazer a cada 3 anos, segundo a BNT 5674, efetuar lavagem, verificar os elementos e, se necessário, solicitar inspeções, atender às prescrições de relatório ou laudo de inspeção. Sim, precisa fazer um relatório, um laudo de inspeção da sua fachada. Por quê? Porque realmente ela está exposta a esses fatores agressivos. Por isso que a própria norma já prescreve uma manutenção para a sua fachada. E quem deve fazer isso, Maria?
a equipe de manutenção local especializada, tá? Não pode ser qualquer mão de obra, tem que ser especializada. Lembre-se que estamos tratando de uma fachada, trabalho em altura, tá? Então, por favor, cuide da sua fachada. Veja em quanto tempo eu tenho que fazer o rejunte, o que mais eu devo fazer para cuidar da minha fachada. Assim você está garantindo a vida longa do seu patrimônio. Eu trago para você da mesma norma um modelo de tabela, tá? De verificação e registro de manutenção para o seu empreendimento, tá? A atividade que vai fazer, a data, o responsável. Lembra da última live sobre gestão, né? O que você tem que fazer? Relatórios, laudos, documentar. Então a norma traz aqui, ó, modelos para você documentar isso que você fez, que você cuidou, que você zelou da sua fachada. Não é só fazer, é inspecionar, documentar da forma correta, conforme a norma. E para isso, a EZR Construtora criou um guia prático para você. Guia de manutenção de fachada residencial, tá? Então, você que está me assistindo, entra no link, acesse o Drive e baixa o seu guia prático e ande com ele aí no seu prédio e mostre para a equipe de gestão, de manutenção, chame eles, mostre quais são as normas, o que vocês devem fazer, como deve fazer a manutenção, em quanto tempo, tá? Qual será o custo? Então, a EZR está disponibilizando para você um guia de cuidados de fachada residencial. Por quê? Porque patrimônio cuidado é vida útil assegurada. Então, é isso. Agradecemos. Boa noite.